Olá e bem-vindos a mais um TPTV. Eu sou a Carol e o assunto de hoje vai ser como começar a meditar. Acho que é uma pauta que todo mundo se pergunta. E nós trouxemos o Renato Cameirão, que é professor de yoga e meditação, além de especialista em neurociência. Por favor, pode se apresentar. Eu sou o Renato, como a Carol disse, eu sou especialista em neurociência, instrutor de meditação e de yoga. E hoje a gente vai falar desse assunto que muita gente pergunta, que é como começar a meditar, principalmente nos tempos atuais, né? Pós-pandemia, é um assunto que com certeza vai ajudar muita gente. Aproveitando esse gancho, eu quero que você conte um pouco mais pra gente para que serve a meditação. A meditação, ela vai ser um divisor de águas mesmo na vida de quem começar a meditar. É uma forma de você parar de viver no piloto automático, realmente. A gente vive muito imerso numa correria, cheio de afazeres. A gente tem trabalho, tem as coisas pessoais para resolver e a gente fica muito no piloto automático, dentro da nossa cabeça mesmo. E isso está muito associado a uma vida mais instável, a menores índices de felicidade, inclusive. Um elevado grau também de ruminação, aqueles pensamentos negativos, aquilo que a gente fica pensando, né, assim, repetidamente a respeito dos outros, a respeito do mundo, a respeito de nós mesmos. Então a meditação, ela serve para te tirar desse modo automático de viver, para você criar uma percepção, uma presença sobre o que você está vivendo, criando um espaço entre você e as suas ações que vai te permitir ter uma vida mais estável, mais feliz, mais leve, permitindo que você tome melhores decisões, enfim, melhore consideravelmente a sua vida. É bem na cabeça, né? É ajudar a cabeça a parar. Exatamente. E com isso, eu queria saber se existem alguns tipos de meditação, se tem mais de um, mais de dois. Conta um pouquinho pra gente. A meditação, ela vai ter uma raiz pautada em diversas tradições. Muitas tradições vão ter o seu viés espiritual, religioso. Se a gente quisesse falar da meditação simplesmente no aspecto científico, isso é plenamente possível. E a meditação, então, a gente vai ter várias tradições, mas se a gente pudesse descascar um pouco o que essas tradições trazem e classificar os tipos de meditação, que nem você me perguntou, a gente pode colocar em 3 classes, que é a atenção focada, monitoramento aberto e a meditação de estado. Antes, né, de eu falar das classes, a meditação ela vai ser sempre pautada numa âncora de percepção, numa âncora para você fixar a sua atenção. Essas classes, elas vão ter âncoras diferentes e a atenção focada vai ter um ponto focal específico, um estímulo específico para você focar sua atenção. Monitoramento aberto, você passeia com a sua consciência por diversos tipos de âncora. É muito comum as sensações do corpo. Quem faz mindfulness ou já experimentou mindfulness está muito acostumado, né? Foca aqui, foca ali no corpo, na respiração, etc. E você vai ter também a meditação de estado, que apesar da gente falar a meditação como prática contemplativa, nesse ponto de colocar atenção em uma âncora específica, a meditação de estado ela se conecta um pouco mais com outras práticas que não são contemplativas, mas a meditação de estado ela vai ter como uma âncora o cultivo de um estado emocional específico. Então, a meditação de cultivar a gratidão, a compaixão. Então, ao mesmo tempo que ela tem uma âncora sensorial, ela também vai mexer com a emoção e vai desenvolver essa emoção específica desejada. Eu acredito que até o que você falou seja um dos benefícios. Aqui na Total Pass, toda sexta-feira, no time, a gente faz essa meditação em grupo. Legal. Mas eu queria também que você comentasse, além desses benefícios que você já falou, quais são um dos principais ou os 3 principais benefícios que você acredita dessa prática? Que você possa classificar, claro. Não, claro. Assim, benefícios tem de sobra. A gente tem muitos benefícios. Você me pediu assim, uns 3, mas a meditação, como eu disse um pouquinho no começo, a gente vai ter a meditação associada com uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida de maior estabilidade. Por meio da meditação, você vai ter uma proteção do seu cérebro contra a degeneração natural que acontece pela idade. Você vai ter um aumento do seu foco. Você então vai ter um melhor planejamento, uma melhor tomada de decisão. Você vai regular melhor suas emoções, você vai combater a ansiedade, você vai combater estresse. Se a gente fosse colocar os tops do ranking de hoje em dia, é ansiedade, estresse, o emocional em largo espectro, né, em outros âmbitos,
E a tomada de decisão mesmo, que é geralmente as pessoas, eu incluído, sou uma pessoa, apesar de meditador, eu sou uma pessoa e estou sempre aprendendo, a gente mete os pés pelas mãos, né? A gente tá na reatividade. E a meditação vai colaborar que você saia da reatividade e você venha para o âmbito da consciência. Então, esses são alguns dos benefícios que já são muitos, já cobrem bastante terreno aí na vida de todo mundo. Dá para até a gente levar para o pessoal quanto para o lado, né, do trabalho. Só que vamos agora colocar uma situação. Alguém que queira começar a praticar e que não sabe, então, o que deve, o que não deve fazer. Procura em livro, procura no YouTube, procura em podcast. Você consegue dar uma sugestão para gente? O essencial para quem quer começar a meditar, né, apesar de ter muito material disponível, o essencial é você entender o que é a meditação. As pessoas geralmente fala assim, quero meditar, vou colocar uma meditação guiada ou vou pegar uma instrução e vou começar. E, naturalmente, o ser humano é movido por expectativa e a gente vai colocar uma expectativa gigante no esvaziamento da mente, que é a primeira coisa que associam com a meditação, né? Esvazia a sua mente. Diga. E que é um mito ou uma verdade? Até falando um parênteses se a gente falar da tradição, principalmente vinculada ao yoga, seria verdade, porém, é melhor não pensar nesse sentido. É melhor pensar como que os pensamentos eles não são muito bem controláveis, né? Eles são gerenciáveis, sim. Mas você pensar na meditação enquanto esvaziamento da mente pode ser um tiro no pé. Essas dicas para começar a meditar, não pense em ter o resultado agora. A meditação é um caminho e você acaba gerando o efeito inverso quando você já entra na meditação querendo o resultado final. Então, entenda como um caminho, não entenda como um esvaziamento mental, entenda como voltar a sua atenção para uma âncora específica de atenção. Então, quer começar a meditar? Senta num lugar tranquilo, que não tenha distrações, que você esteja com o corpo relaxado, então sente-se confortavelmente. Pode colocar, principalmente no início, uma música para você relaxar melhor, evitar músicas que vão te tirar a atenção, vão fazer você, aí sim, viajar no pensamento e se envolver com aquela música. O ambiente, então, conta, é preparar Preparar o ambiente conta muito. Depois do ambiente preparado, uma forma muito simples de você começar a meditar é eleger uma âncora. Geralmente a gente começa pela respiração. Foca no jeito que você respira. Presta atenção na sensação aqui das narinas, como o ar entra. Você vai perceber que o ar entra frio, que ele sai quente. Você vai perceber que tem um movimento no seu corpo. E vai ser isso. Renato, mas é só isso? É muito difícil. É simples desse jeito. A gente pode elaborar mais e, às vezes, também deixar específico para aquela pessoa, né? Orientar de uma forma específica cada pessoa, de acordo com a particularidade, o desafio que enfrenta diante da meditação. Mas, inicialmente, é isso. É você eleger uma âncora, ter um ambiente preparado e não exagerar no tempo. Porque, nossa, vou meditar. Então, estou aqui dedicando 30 minutos. Não, 30 minutos é muito tempo. Então, quer começar a meditar? 1 minuto que seja. Só isso? Só isso. A gente funciona de um jeito que a gente precisa de micropassos, de micrometas para atingir os nossos objetivos. Senão a gente desmotiva. E com a meditação não é diferente. Então, não queira definir 30 minutos, 10 minutos, 20 minutos inicialmente de meditação. Começa com 1 minuto por dia, depois aumenta para 2, 3, 5. Mas não consigo esvaziar minha mente. Vamos voltar lá para aquele mito, né? Não queira esvaziar a mente. Fica só prestando atenção. Mas eu viajo, minha mente vai longe. Tudo bem, é natural, a mente faz isso. É a natureza dela. Ela vai te pegar principalmente quando certas redes neurais estão ativas e exercitadas há muito tempo, que é a reatividade. Você ainda não tem aquele vínculo neural estabelecido, que são as redes que vão criar laços para que você controle essa reatividade, né? Então, a gente tem uma rede que é específica, que é muito associada a esse planejamento, à consciência, à tomada de decisão, ao autocontrole. E você precisa criar um caminho dessa rede até aquela rede da reatividade. A meditação vai fazer isso.
Então, você não está com esse caminho exercitado. É igual você ir na academia, você vai ficar fazendo assim com o braço, o seu bíceps vai crescer. Com a meditação, você está exercitando o seu cérebro. O seu cérebro é treinável. É o que falam hoje em dia, está muito na moda dizer, falar sobre a neuroplasticidade. Neuroplasticidade nada mais é do que o seu cérebro, ele é exercitável, ele é maleável de acordo com a sua experiência. A meditação muda o padrão elétrico, o padrão estrutural, ou seja, fisicamente o cérebro muda, e o padrão funcional do cérebro. Então, aquilo que você conseguir, o tempo que você tem para meditar é o tempo ideal. Não existe tempo ideal. Tem uma próxima pergunta que eu ia te perguntar, porque agora que eu já entendi, já sei os tipos que existem, como eu posso começar, o que eu devo fazer, se existe uma fórmula que eu tenho que ser seguida, agora eu já sei meditar, qual que é o próximo passo? É praticar yoga? É melhorar o meu tempo na meditação? O que você sugere? Eu tinha falado, que a mente vai começar a viajar. Sim. Então, tem alguns passos aí. Você está focando na sua âncora, sua mente vai viajar. Com o tempo, você vai notar mais rápido que você está viajando. Quando você nota, você tem poder de decisão. Você consegue decidir voltar para sua âncora sensorial escolhida, seja no tipo de meditação que for. E aí você vai escolher voltar e você vai fazer isso repetidas vezes. É igual, de novo, malhar o bíceps aqui na academia. É igualzinho a academia, né? É igualzinho a academia, só que é pro cérebro. Tá. Ou seja, não é dom, não precisa ser zen, não tem um pré-requisito de iluminação, você não precisa ser iluminado para meditar. Em segundo lugar, você vai começar a voltar mais rápido. Então, você nota mais vezes que você está viajando e você volta mais rápido. Porque, às vezes, é difícil também você voltar para a âncora. Com essa dinâmica sendo instalada, perceber mais rápido, voltar mais rápido, você vai começar a criar loops que você vai ter esses loops menos frequentes. Então, você vai diminuir a frequência desse loop de viagem e de volta. Quando você vai criando esse hábito, você vai reduzindo esses loopings, você vai podendo aumentar o tempo. Isso vai gerar automaticamente um conforto maior na sua resistência de meditar mais tempo. Com isso, você já vai ter uma ferramenta gigante. Só que assim, você pode ter um desafio nessa viagem, porque a viagem geralmente vai envolver uma expectativa, uma emoção. Então, se você puder fazer uma terapia, por exemplo, é excelente. Isso é uma coisa associada. Muito recomendável. Não precisa ser associado, mas pode ser sim. Aqui não dá pra gente falar aqui de todas as particularidades de todas as pessoas. Mas vai ter gente que vai conseguir já por conta própria, vai ter gente que vai ter um pouco mais de dificuldade nessa viagem mental e que um trabalho terapêutico que vai ter a ver com a reelaboração de conceitos, de expectativas da visão de mundo, isso pode ajudar sim. A terapia vai ajudar nessa viagem mental, a você não se envolver tanto. Porque a meditação é isso, se a gente pudesse também falar de uma outra forma, o que é a meditação? É você não se envolver com as coisas, você adotar uma visão de observador neutro da realidade mesmo. Você vê a realidade como ela é, não é você olhar para... Tem uma bolsa lá no canto, você olha para a bolsa e você pensa, bolsa, Você elabora mentalmente. Não, você só capta. É difícil mesmo a gente fazer isso inicialmente. Agora, do yoga, Yoga é meditação. Agora, o yoga, principalmente aquele yoga que vai ter uma prática corporal associada, ele vai ter a prática corporal como um meio de silenciar o seu corpo e de silenciar a sua mente, para aí você gerar estabilidade mental para entrar no estado meditativo. Até aproveitando esse gancho, eu pratico yoga e eu já percebi que muitas vezes a yoga, tem muito a ver com a meditação, porque muitas vezes a gente está numa posição, faz algum movimento que a gente tem que manter a mente, ter esse poder da mente. Se você acha que existe um lugar, uma hora ou uma aula específica para eu conseguir meditar, ou é uma coisa que eu posso meditar na minha casa assim que eu acordar? Todo mundo pode meditar em casa, quando acorda, depois do almoço, antes de dormir. Não existe um tempo, assim como todo tempo é tempo, O tempo que você tiver é o tempo que é bom. O momento que você tiver, de período do dia que você tiver, também vai ser bom. Acontece que você vai experimentar talvez efeitos diferentes. Quando você acorda, você vai meio que colocar é igual arrumar a cama, assim, você vai colocar ordem na casa aqui dentro. Então você vai para um dia mais estável, com mais tranquilidade. Depois do almoço, você pode dar uma reenergizada, uma renovação dessa estabilidade trabalhada. Antes de dormir, você pode trabalhar uma estabilidade, uma calma, uma tranquilidade, uma resposta de relaxamento, que a gente fala também em meditação, que aumenta muito a resposta de relaxamento do corpo.
para você ter um sono reparador, para você entrar no sono que todo mundo deveria ter, pelo menos, né? Que é o reparador, que é uma fase muito importante. Inclusive, a meditação vai melhorar a memória também. E o sono melhora a memória, e principalmente se você fizer uma meditação para preparar para o sono. Todo mundo pode meditar na sua casa, seja o tempo que for. Eu recomendo que quem for começar a prática esteja aberto para experimentar sensações diferentes, experimentar horários diferentes, tempos diferentes de meditação, 1 minuto, 2 minutos, 20 minutos ou 10 minutos, para você se conhecer mesmo enquanto meditador. E em casa, né, você pode fazer no trabalho também, né? Igual a gente faz aqui. Igual vocês fazem aqui. No início, o ambiente preparado vai ajudar muito, mas a meditação, como ela é, no linguajar científico, uma atenção focada e lógica relaxada, desde que esses requisitos se encontrem, muita coisa pode virar meditação, além de você, falando no estereótipo, né, cruzar as pernas, acender um incenso ou sei lá, né, e sentar num lugar ou com uma musiquinha. Não. Se você viver a sua realidade, prestando atenção realmente no que você está fazendo, sem ficar viajando, prestando atenção mesmo, assim, meio como uma neutralidade mental, você já vai estar gerando esse resultado interno de meditação. É legal você procurar uma guiada? Sim, é super legal. É legal você procurar orientação para ver qual o seu desafio particular com a meditação, para você desenvolver alguma coisa específica, por exemplo, da meditação em estado, né, por meio da meditação. Sim, é super legal, né? Agora, a meditação pode ser praticada por conta própria. E o yoga, você pode experimentar também como mais uma ferramenta. Eu vou fazer um paralelo da prática corporal do yoga com você preparar seu ambiente para meditação, por exemplo. Um ambiente em que você está sentado confortavelmente é o mesmo que você fazer uma prática corporal, que você vai alongar, que você vai exercitar, que você vai preparar seu corpo, que no final você está com uma sensação corporal de relaxamento tão boa que você esquece seu corpo. Né? Que um corpo relaxado é um corpo que você não sente, né? Por a prática, às vezes, envolver posturas mais elaboradas, né? Mais desafiadoras, você vai ter também esse retorno do foco que a gente falou bastante aqui, que está inserido na meditação, o tempo todo. Porque você não vai conseguir lá ficar fazendo força, ou com o braço assim, ou para cima e tal, não sei o quê, se você não prestar atenção naquilo. Se você viajar por um segundo, você cai, por exemplo, sei lá. Sim, né? É atenção plena, né? É atenção plena. Tanto que no final da prática de yoga, muita gente vai falar que, às vezes, a meditação é mais intensa, vamos usar essa palavra, depois de uma prática de yoga. Então, assim, dá pra gente entender que a meditação nada mais é do que você ter o seu autoconhecimento. E com isso, pra gente estar finalizando, a minha última pergunta pra você é, pra quem tá assistindo a gente, como que a pessoa pode já começar a praticar depois de escutar todos esses ensinamentos que você conseguiu passar? Então, qual a primeira tentativa, vamos dizer assim? Perfeito. Escolhe um lugar tranquilo na sua casa, prepare esse lugar, crie um ritual mesmo. Então, se você tiver um ritual em que você prepara seu cantinho, o lugar onde você vai sentar. Aliás, não deite-se no começo da meditação, porque se você relaxar demais, você pode dormir e a meditação tem a ver com atenção plena. E você pode pôr uma musiquinha, que você não tenha distratores no ambiente. Aí você vai fechar os seus olhos, você pode colocar um timer mesmo para define um tempo assim, delimita, não deixa aberto, porque deixar aberto também atrapalha. Começa pelo mínimo que você achar, experimenta. E tudo bem você começar por 1 minuto e depois aumentar, ou tudo bem você também definir um tempo e não conseguir nesse tempo, vai achando o seu momento, o seu jeito de meditar nesse momento. E foca na sua respiração, de olhos fechados. Tenta respirar só pelas narinas. Se não conseguir pelas narinas, respira do jeito que for, mas percebe como o ar entra no corpo, o ar sai do corpo. Percebe como o seu corpo se movimenta. E aí um tipo de meditação muito legal, que eu gosto muito, depois que você ficar um pouquinho imerso nesse movimento respiratório, em como a respiração, e de novo, né, se viajar, só volta. A meditação também é uma atitude de gentileza com a gente, né? Se a gente ficar, putz, por que você fez isso? Sua mente viajou, droga, não sei o quê. Não, tá tudo bem. Você só volta para o seu foco e continua. Vai voltar quantas vezes for. Isso que vai construir a meditação. Aí você, com a atenção nas suas narinas, você vai migrar como se você passeasse mesmo com a consciência. Você vai ver que você é capaz de fazer isso com a sua atenção.
Presta atenção na sua respiração, nas narinas, e vai descendo, vai migrando ela aqui, descendo pela garganta e vai até o centro do peito. Passa a prestar atenção no centro do peito e vai notando, vai reparando se você consegue prestar atenção nas batidas do seu coração. Muita gente já consegue de início e se surpreende que sem colocar as mãos, sem escutar, consegue sentir o coração pulsando no peito. E fica aí. Você fica prestando atenção, se precisar de novo, volta para a atenção no peito, no coração batendo. E você pode até ir além, você pode imaginar que você respira pelo seu coração no ritmo da sua respiração. Então, imagina um coração inflando, diminuindo, pode adicionar uma cor. Aí eu já estou misturando outros elementos que vai um pouquinho da meditação, assim, só enquanto a atenção focada. Mas, para um primeiro momento, vai ser uma experiência muito legal. E é isso, você vai aumentando o tempo conforme for, dia após dia, construindo esse hábito. E isso vai ser excelente, vai fazer muito bem. Então, assim, é igual ir na academia, construindo, não existe um certo e um errado, é tudo prática. Então, esse foi o papo de hoje aqui com o Renato sobre meditação. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, acompanhar os próximos vídeos do TPTV. E é isso, até a próxima!